Imagina acordar todos os dias com uma clareza absurda de propósito, sem se abalar com os problemas que aparecem, sem deixar o caos ao redor te derrubar e com foco total no que realmente importa. Parece coisa de filme, né? Mas era exatamente assim que vivia um dos homens mais poderosos da história antiga, Marco Aurélio. Além de imperador romano, ele também foi um dos maiores filósofos estoicos. E o mais incrível é que suas anotações pessoais que sobreviveram por séculos não são apenas pensamentos perdidos no tempo, mas verdadeiros manuais de como usar a autodisciplina para vencer as batalhas internas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse universo do estoicismo. Só que nada de teoria solta. Vamos tratar os princípios estoicos como ferramentas práticas, acessíveis para qualquer pessoa que quer viver com mais foco, propósito e equilíbrio. O estoicismo mostra como transformar dificuldade em força, emoção em paz e o imprevisível da vida em oportunidade de crescimento. Seja você alguém que vive estressado, que busca paz interior ou que quer simplesmente ser mais produtivo, o jeito estoico de viver tem lições poderosas para oferecer. Num mundo lotado de distrações e recompensas rápidas, a filosofia estoica nos puxa de volta para o essencial: sabedoria, coragem, justiça e moderação. Não é sobre aguentar a vida de cabeça baixa, é sobre florescer em meio ao caos. É encarar a tempestade com firmeza e sair mais forte. Se você está pronto para mudar a forma como encara os desafios e construir uma vida mais disciplinada, então vem comigo. A jornada começa agora e vai te levar a um jeito de viver que tem ajudado pessoas há milhares de anos. Antes de mais nada, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, faz aquele favor gratuito. Se inscreve no canal Estoicismo Racional. E mais uma coisa, não pula parte nenhuma desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque não é igual à maioria. Se considera uma exceção? Então continua comigo, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a forma como você lida com seus pensamentos, seus hábitos e sua rotina. No centro da filosofia de Marco Aurélio tem uma ideia que vale ouro. A autodisciplina começa quando a gente encontra o nosso propósito. Mas o que significa de verdade encontrar esse propósito? É descobrir o que faz seu coração bater mais forte, o que te move lá no fundo e alinhar suas atitudes diárias com essa força interna. Marco falava muito sobre viver em harmonia com a natureza. E aqui, natureza significa entender o seu papel no mundo e agir de forma coerente com seus valores. Para Marco Aurélio, o propósito não era uma ideia bonita para colocar num quadro e pendurar na parede. Era um guia prático, algo que dava direção em cada escolha, das pequenas às gigantes. Ele acreditava que entender o próprio propósito era o que fazia alguém sair da cama com disposição, pronto para encarar o dia. Era o que segurava, firme quando apareciam tentações para desviar do caminho. E não tem nada a ver com fama, riqueza ou aplausos. É sobre fazer o que precisa ser feito, com responsabilidade e honestidade. Nos dias de hoje, encontrar esse tal de propósito pode parecer um desafio enorme. A gente vive num mundo cheio de distrações, escolhas por todo lado, e uma pressão constante para seguir caminhos que nem sempre são nossos. E é aí que a sabedoria estoica brilha. Ela não só ajuda a cortar o excesso, como também te faz enxergar o que realmente tem valor. Marco Aurélio nos ensina a tirar as máscaras, largar os desejos passageiros e olhar direto para aquilo que alimenta a alma de verdade. O estoicismo convida você a fazer perguntas simples e poderosas. O que realmente merece meu tempo e minha energia? Como minhas atitudes de hoje podem contribuir para o bem comum e para minha própria evolução? A resposta, muitas vezes, está naquilo que a gente já gosta de fazer, nos desafios que sentimos prazer em resolver ou nas situações que nos chamam a crescer. Esses são sinais do nosso propósito batendo na porta. Depois que você identifica esse chamado interior, entra uma prática essencial, a reflexão diária. A ideia é checar, todos os dias, se você está vivendo de acordo com o que realmente importa. Dizer não para o que te afasta do caminho e sim para o que te fortalece.
É nessa prática que a autodisciplina se constrói, tijolo por tijolo, até virar uma fortaleza. Você começa a agir com mais intenção, mais presença e mais poder de decisão. Então pega essa dica simples, mas poderosa, e aplica hoje mesmo. Toda manhã pergunte-se: o que eu vim fazer hoje? E toda noite, eu fui fiel ao meu propósito? Esse hábito parece pequeno, mas com o tempo molda sua mentalidade. Você para de viver no piloto automático e começa a construir uma vida com mais sentido e direção. A autodisciplina nasce disso, de viver com intenção e constância. Quando Marco Aurélio falava sobre disciplina, ele insistia numa coisa: aprenda a confiar em si mesmo. Contar consigo não é só uma questão de independência, é um pilar do estoicismo. É assumir que a responsabilidade pelo que a gente sente, faz e se torna é nossa. Não é sobre se isolar ou recusar ajuda, mas sobre reconhecer que, no fim das contas, o que você faz com o que acontece depende só de você. Esse princípio ensina que a gente tem uma força interior muito maior do que imagina. Quando a gente decide confiar nessa força e agir com base nela, começamos a nos tornar menos dependentes da opinião dos outros, das circunstâncias ou da aprovação externa. É a confiança silenciosa de quem sabe quem é e do que é capaz, mesmo quando o mundo diz o contrário. O estoicismo bate muito nessa tecla. Foca no que está no teu controle. Marco Aurélio repetia isso como um mantra. E o que está no nosso controle? Nossas ações, nossos julgamentos, nossas respostas. O resto, o clima, a opinião alheia, o trânsito, as notícias, está fora do nosso alcance. Então, por que gastar energia sofrendo com o que a gente não pode mudar? Quando você entende isso de verdade, um peso sai das suas costas. Você para de brigar com o vento e começa a ajustar as velas. Contar consigo mesmo é também ouvir mais a própria razão do que o barulho de fora. Em tempos em que todo mundo tem opinião sobre tudo, confiar no próprio discernimento é quase um superpoder. Marco Aurélio dizia que o melhor conselheiro é a nossa razão, quando ela está alinhada com a virtude. E quando você se guia por esse princípio, começa a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores, em vez de seguir a maré ou reagir no impulso. Mas como praticar isso na prática? Comece com atitudes simples, estabeleça metas pessoais e cumpra com elas. Tome decisões conscientes, não impulsivas, e principalmente reflita sobre suas escolhas. Elas estão alinhadas com quem você quer ser? Esse exercício fortalece a autodisciplina dia após dia. Cada pequena ação coerente vai criando uma base sólida de confiança interior, que é a raiz da verdadeira liberdade. Outro ponto que Marco Aurélio traz com frequência é a importância de comparecer, estar presente com corpo e alma todos os dias. Isso não tem nada a ver com fazer grandes feitos de vez em quando, mas com a constância nas pequenas coisas. O estoicismo nos mostra que a verdadeira disciplina é construída na rotina, nas tarefas simples repetidas com intenção. E é aí que mora a força de um espírito inabalável. Para o Marco, viver de acordo com a natureza significava estar presente na vida, contribuir com o mundo, mesmo nas atividades mais comuns. Cada dia é uma nova chance de demonstrar compromisso com aquilo que você acredita. É no comparecer todo dia que o caráter se revela. Não é nos dias de glória, mas nos dias normais, quando ninguém está vendo, que a gente mostra do que é feito. No mundo de hoje, onde tudo compete pela nossa atenção, essa constância virou um desafio. A motivação vem e vai, mas o compromisso é o que fica. Um dia você está inspirado, no outro não quer sair da cama. É aí que o estoicismo brilha. Ele não depende de sentimento, depende de escolha. Você escolhe aparecer, escolhe fazer, escolhe crescer. Mesmo quando não sente vontade, essa regularidade, esse ato de estar presente todo dia, não tem a ver com fazer de cada dia uma corrida maluca de produtividade. É sobre não desperdiçar os dias. É sobre não deixar a vida passar batida. Se você quer crescer em qualquer área, trabalho, saúde, relacionamentos, precisa dessa entrega diária. Não é o esforço de um dia que muda tudo, mas o somatório dos pequenos passos dados com disciplina,
mesmo quando ninguém está olhando. Estar presente também se conecta com outro pilar estoico: viver o agora. Fazer o que precisa ser feito hoje, com presença, sem carregar o peso de ontem nem a ansiedade de amanhã. Marco Aurélio falava muito sobre isso. Concentre-se no presente. Faça o seu trabalho de hoje, agora, do melhor jeito que puder. Esse foco transforma tarefas banais em algo sagrado, transforma esforço em crescimento, torna a rotina um campo de treino para o caráter. E como praticar isso? Começa simples. Escolha um compromisso. Pode ser escrever uma página por dia, caminhar por 15 minutos ou conversar com alguém importante. Não importa o tamanho. O que muda sua vida é o hábito de aparecer e fazer. Cada vez que você cumpre o que prometeu, reforça a musculatura da disciplina. E quando você falha, porque vai falhar às vezes, o estoicismo te ensina a levantar, ajustar e continuar. Isso tudo tem muito a ver com um outro princípio poderoso que Marco Aurélio defendia: voluntariamente buscar o desconforto. Calma, não é sair se torturando por aí. É se preparar. É treinar a mente para não se dobrar quando a vida aperta. É como fortalecer um músculo para quando a carga vier pesada. Marco Aurélio acreditava que, ao escolher passar por dificuldades, de forma consciente, a gente se blinda para quando os desafios vierem sem aviso. Pode ser tão simples quanto abrir mão de um luxo, tomar banho frio, caminhar mais do que o normal ou comer menos do que gostaria. São práticas leves, mas que mudam sua mentalidade. Porque se você aprende a viver bem mesmo sem conforto, quando o imprevisto vier, você já está pronto. Não é masoquismo, é preparação. É clareza de que conforto é bom, mas não essencial. Esse exercício de desconforto voluntário também aumenta sua gratidão. Sabe aquele café que você toma todo dia e nem percebe o gosto? Quando fica sem, percebe o quanto ele era especial. O mesmo vale para coisas simples como tomar banho quente, dormir numa cama ou ter tempo livre. Ao abrir mão temporariamente dessas coisas, você começa a valorizá-las de verdade. E a gratidão é uma força poderosa para manter a mente firme. Além disso, essa prática nos aproxima de quem vive com menos todos os dias. Quando a gente escolhe passar por pequenos desconfortos, entende melhor a realidade de quem não tem essa escolha. Isso gera empatia, humildade e um senso de humanidade que o estoicismo valoriza muito. Você se conecta com a vida real, com as pessoas ao seu redor, e isso te ancora, te mantém com os pés no chão. Porque, no fundo, disciplina também é isso, estar consciente da realidade e não se esconder no conforto. Se quiser colocar isso em prática, começa pequeno. Acorde mais cedo que o normal, fique um dia sem redes sociais, tome um banho frio, caminhe em vez de pegar transporte. Não é o tamanho do sacrifício que conta, e sim a intenção com que ele é feito. O que importa é como isso fortalece a sua mente. Cada gesto é um degrau na escada da autodisciplina, e ela se constrói assim, um hábito por vez. Outro princípio central que Marco Aurélio repetia com frequência era sobre saber o que está e o que não está no nosso controle. Parece óbvio, mas muda completamente o jeito como a gente vive. Quando você aprende a distinguir o que pode mudar e o que precisa aceitar, ganha uma paz interior difícil de abalar. E essa clareza vira um escudo contra a ansiedade, a frustração e o desespero. Segundo o estoicismo, o que está sob nosso controle são nossos pensamentos, nossas ações e nossas atitudes. O resto é variável, é imprevisível, é ilusão de controle. Marco Aurélio escreveu que se revoltar contra o que foge do nosso poder é inútil e ainda por cima desgastante. Ficar bravo com o trânsito, com a chuva, com o que os outros pensam, nada disso muda nada, só te desgasta por dentro. A prática do distinguir o controle começa com uma pergunta simples diante de qualquer desafio. Isso depende de mim? Se sim, haja, se não, solte. Parece simples demais, mas é uma mudança de chave na mente. Você para de lutar contra o vento e aprende a navegar com ele. E mais do que isso,
você canaliza sua energia para onde ela realmente tem impacto. Isso não te torna passivo, te torna sábio. E essa sabedoria muda tudo. Como você define metas, como lida com críticas, como reage a imprevistos. Você começa a focar no processo e não no resultado, porque o resultado, muitas vezes, está fora das suas mãos. Mas o esforço que você coloca, a intenção com que faz, isso é 100% seu. E quando você vive assim, começa a encontrar paz mesmo em dias turbulentos. Marco Aurélio nunca prometeu uma vida sem dor ou desafios. O que ele oferecia, através das suas reflexões, era uma maneira de manter a dignidade e a serenidade em meio ao caos. E é aí que mora a beleza do estoicismo. Ele não nega as dificuldades da vida, mas te dá ferramentas para enfrentá-las de cabeça erguida. Essa filosofia não te entrega uma muleta. Ela te ensina a caminhar com firmeza, mesmo quando o chão parece instável. Quando você pratica esse princípio, também começa a influenciar quem está ao seu redor. Sua calma em meio ao caos vira exemplo. Sua força silenciosa inspira. Sem precisar falar nada, você mostra que é possível viver com mais presença, mais responsabilidade e menos vitimismo. E num mundo que adora apontar culpados, ser alguém que assume as rédeas da própria vida é uma verdadeira revolução silenciosa. Isso nos leva a outro pilar fundamental da disciplina estoica: parar de se colocar como vítima. O estoicismo ensina que não somos prisioneiros dos eventos externos. Somos livres para escolher como reagimos a eles. Essa mudança de foco, de fora para dentro, é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer por si mesmo. É deixar de dizer "isso aconteceu comigo" e começar a dizer "isso aconteceu", e eu escolho o que fazer com isso. Isso não quer dizer negar a dor ou fingir que nada te atinge. Significa encarar tudo com coragem, sem se esconder atrás de desculpas. Marco Aurélio acreditava que cada acontecimento carrega uma escolha. Como vou lidar com isso? Como isso vai me moldar? E ao escolher agir com virtude, mesmo nas piores situações, você se fortalece. Vira alguém que não quebra fácil, que não se deixa definir pelas circunstâncias. É claro que isso exige prática, exige consciência. Por isso, o primeiro passo é observar como você reage aos problemas. Quando algo te irrita, você procura logo um culpado? Quando algo dá errado, sua primeira reação é reclamar ou aprender? Ao se observar, você começa a mudar. Aos poucos, troca a queixa pela ação, troca o desespero pela clareza. E aí sim, começa a moldar a própria história. Essa mudança de mentalidade transforma obstáculos em testes, testes de caráter. Desafios viram oportunidades de crescimento. Momentos difíceis viram provas de força. E assim, dia após dia, você vai treinando sua mente para ser mais resiliente, mais firme e mais fiel aos seus princípios. E no fim das contas, é isso que molda uma vida com disciplina verdadeira. A escolha diária de não se fazer de vítima, mesmo quando o mundo desaba. Quando você abandona o papel de vítima, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar cada dificuldade como um convite para praticar virtude. Ao invés de pensar, por que isso está acontecendo comigo? Você passa a perguntar o que posso aprender com isso. Essa simples troca de pergunta já muda completamente sua postura diante da vida. Marco Aurélio falava que o caráter se forma nas situações difíceis. Não é quando tudo está fácil que a gente cresce. É no meio da dor, do erro, do tropeço. E é aí que você começa a desenvolver a tal da resiliência estoica. Uma força calma, silenciosa, que não grita nem reclama. Apenas age. Apenas continua. Só que para isso, você precisa treinar o olhar. Em vez de enxergar o problema como fim da linha, comece a ver como um campo de testes, um momento para provar que você está comprometido com seus princípios. O estoico não foge do desafio, ele usa o desafio para evoluir. Essa postura ativa é o que torna o estoicismo tão transformador. Você não vive mais reagindo ao mundo, você responde ao mundo com intenção. E nessa resposta consciente você demonstra sua verdadeira força.
A cada dia que escolhe a virtude em vez da reclamação, você constrói uma mente mais forte. E isso não passa despercebido. As pessoas ao redor sentem. E mais do que isso, você sente. Essa forma de viver exige um outro tipo de treinamento: o autocontrole. E isso nos leva a mais um princípio estoico essencial: aprender a adiar a gratificação. Não é sobre negar o prazer ou viver uma vida fria. É sobre escolher o que traz satisfação duradoura em vez de prazer passageiro. Marco Aurélio via nisso uma forma de liberdade. Quem vive só pelo desejo do momento é escravo dos próprios impulsos. Mas quem domina o desejo, domina a si mesmo. Adiar a gratificação é como plantar uma semente sabendo que o fruto só virá com o tempo. É escolher estudar agora para colher conhecimento depois. É economizar hoje para ter segurança amanhã. É manter o foco num objetivo maior, mesmo quando o prazer imediato te chama com força. E cada vez que você faz essa escolha consciente, você fortalece a musculatura da disciplina. Num mundo que vende urgência e recompensa instantânea o tempo todo, a capacidade de esperar virou algo raro e por isso tão valioso. Quando você desenvolve esse autocontrole, começa a perceber que não precisa ceder a todos os desejos. Você escolhe. Você manda. E isso te dá uma sensação de liberdade que nenhuma gratificação imediata é capaz de dar. E o mais interessante é que esse tipo de autocontrole não só te dá mais liberdade, como também te dá mais clareza. Você começa a perceber o que realmente vale a pena. Começa a enxergar os atalhos que só te afastam do que é importante. Marco Aurélio dizia que o prazer momentâneo pode ser uma armadilha, algo que parece bom agora, mas te enfraquece no longo prazo. Já a disciplina, mesmo sendo difícil no início, constrói uma vida mais leve, mais estável, mais significativa. Colocar isso em prática pode ser mais simples do que parece. Em vez de gastar por impulso, poupe um pouco. Em vez de comer algo só pelo prazer imediato, escolha o que alimenta de verdade. Em vez de perder tempo com distrações, dedique-se a algo que você quer desenvolver. Cada pequena escolha é um treino. E quanto mais você pratica, mais forte fica essa habilidade de dizer não agora, para dizer sim para o que realmente importa lá na frente. Esse tipo de decisão te fortalece não só mentalmente, mas emocionalmente também. Porque você para de viver refém das vontades que vêm e vão. Você começa a guiar sua vida com base em valores, não em desejos passageiros, e isso te torna alguém confiável, para si mesmo antes de mais nada. É muito poderoso saber que você pode contar consigo mesmo, que não se sabota, que honra suas metas e limites. Agora, tem um desafio que vem junto com esse caminho: lidar com os outros. Quando você começa a viver com mais propósito e disciplina, muita gente vai criticar. Vai dizer que você está exagerando, que está se privando à toa, que está diferente demais. E aqui entra mais um princípio estoico: aprender a ignorar os naysayers, aqueles que tentam te tirar do seu caminho com críticas vazias. Marco Aurélio sempre escreveu sobre como a opinião dos outros está fora do nosso controle. Ele ensinava que a única coisa que importa de verdade é a nossa consciência tranquila, e que viver tentando agradar todo mundo é o caminho certo para perder a si mesmo. O estoicismo nos mostra que a paz interior vem de viver alinhado com os nossos valores, não com as expectativas alheias. Então, quando alguém te criticar, se pergunte: essa pessoa entende meus valores? Essa crítica é construtiva ou só um reflexo da insegurança dela? Se não for útil, deixa passar. Não se prenda ao que não te acrescenta. Filtra e siga firme. Porque quem vive buscando aprovação vive numa prisão, mas quem vive de acordo com sua consciência encontra liberdade. E ignorar os naysayers não significa ser arrogante ou fechado. Pelo contrário, é ter critério. É saber reconhecer uma crítica construtiva, aquela que vem para somar, e deixar de lado os julgamentos vazios que só te puxam para baixo. Marco Aurélio reforçava: você não pode controlar o que os outros pensam ou falam, mas pode escolher como reagir. E essa escolha
é onde mora o poder da mente estoica. Reagir com calma, com clareza, com foco no que importa. Na prática, isso quer dizer não deixar que a opinião alheia defina seus rumos. A voz mais importante tem que ser a sua, aquela guiada por valores, princípios e propósito. Isso não quer dizer viver isolado ou ignorar o mundo, mas sim manter um filtro, um senso crítico para distinguir o que merece sua atenção e o que deve ser simplesmente descartado, porque sua energia é limitada. Então use com sabedoria. A filosofia estoica nos ensina a blindar nossa mente contra a oscilação das emoções provocadas pelo que os outros dizem. E esse escudo é construído dia após dia, com escolhas conscientes e hábitos consistentes. Você não vai conseguir impedir que as críticas venham, mas pode impedir que elas entrem. E ao fazer isso, mantém sua rota firme, sem se desviar do caminho traçado. E para fortalecer ainda mais esse caminho, existe um outro princípio poderoso: encontrar modelos de sabedoria para se inspirar. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo. Ele observava as virtudes em outras pessoas, coragem, paciência, justiça, humildade, e buscava incorporar isso no dia a dia. Em vez de se comparar por inveja, ele se inspirava. E esse é um dos hábitos mais nobres que você pode cultivar. Se cercar de bons exemplos te lembra constantemente do tipo de pessoa que você quer se tornar. Pode ser alguém da sua família, um professor, um amigo, ou até um personagem histórico. O importante é que essa pessoa represente virtudes que você admira. E ao observar como ela age, decide, enfrenta problemas, você aprende, sem precisar, quebrar a cara tantas vezes. Essa prática não é copiar ninguém. É absorver o que existe de bom e adaptar ao seu jeito. É como se você tivesse um espelho mais limpo para se ver com mais clareza. E quanto mais você se aproxima dessas referências de sabedoria, mais fácil fica se manter firme, mesmo quando o mundo parece querer te empurrar para longe do que realmente importa. Escolher quem você vai admirar é tão importante quanto escolher os amigos com quem anda. Porque aquilo que você vê constantemente acaba moldando sua forma de pensar. Marco Aurélio sabia disso, e por isso se cercava mentalmente de exemplos de virtude. Ele anotava as qualidades que via em outras pessoas e se perguntava: como eu posso agir assim também? Isso é sabedoria aplicada, é filosofia em movimento. Hoje em dia, com tanto conteúdo, é fácil se perder em influências vazias. Por isso, o estoicismo propõe esse filtro. Siga quem inspira virtudes, não vaidades. Busque aprender com quem mostra firmeza em tempos difíceis, gentileza em tempos duros e integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Esses são os verdadeiros mestres, mesmo que nunca tenham escrito um livro. A ideia é observar, refletir e aplicar. Não é ficar preso à teoria ou esperando o momento perfeito. É olhar para a atitude daquela pessoa que você admira e se perguntar: o que disso tudo eu posso usar na minha vida agora? Talvez seja a paciência de um avô, a coragem de uma amiga ou a sabedoria de um autor antigo. Quando você emula o que há de bom, você cresce de forma mais consciente. E tudo isso se conecta com o último princípio estoico que fecha com chave de ouro a construção da autodisciplina: a revisão diária. Esse é um hábito poderoso que Marco Aurélio usava todas as noites. Ele revisava o dia sem julgamento, apenas com honestidade. Observava onde agiu bem, onde escorregou, onde podia melhorar. Era como se olhasse no espelho da consciência. Não para se punir, mas para se entender. Esse momento de revisão é o que transforma o aprendizado em mudança real. É quando você para, olha para trás e decide como quer seguir no dia seguinte. E não precisa de muito tempo. 5 minutos de reflexão já fazem diferença. Pergunte-se: fui fiel aos meus valores hoje? Reagi com calma diante dos desafios? Aprendi algo com os erros? Essas perguntas não têm resposta certa, mas geram consciência. E é essa consciência que forma o alicerce da disciplina. Porque quem se conhece se domina. Quem observa os próprios passos aprende a caminhar melhor. E quem escolhe melhorar um pouco a cada dia, aos poucos constrói uma vida muito maior do que imaginava. No fim,
Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar presente, atento e comprometido com o que realmente importa. Essa prática de revisar o dia com sinceridade, sem autopunição, vai criando um ciclo de aprendizado contínuo. Você vira seu próprio mestre e aprendiz ao mesmo tempo. Aprende com os erros, celebra os acertos e segue com mais clareza. Marco Aurélio usava esse exercício não para se cobrar, mas para se moldar. Ele entendia que cada dia vivido era uma nova chance de lapidar o próprio caráter, como um escultor que, com paciência, vai revelando a forma ideal escondida no mármore. Nos dias de hoje, onde tudo é corrido e as distrações são constantes, esse momento de pausa é ainda mais necessário. Finalizar o dia com essa reflexão te ajuda a dormir mais leve, mais alinhado com seus valores e menos carregado de arrependimentos. E o melhor, isso prepara o terreno para o dia seguinte. Você acorda já com mais propósito, mais foco, mais intenção. A disciplina vira consequência de uma vida que você passa a comandar, não uma vida que te arrasta. E por falar em intenção, é impossível encerrar essa jornada sem reforçar uma verdade simples. A disciplina não é uma prisão. Ela é uma libertação. Quando você escolhe agir com disciplina, está dizendo sim para o que realmente importa. Está escolhendo viver uma vida com menos arrependimentos e mais realizações. Está deixando de lado o que é passageiro para abraçar o que é eterno. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. A força não vem da sorte, nem de milagres, vem da prática, vem da escolha diária de agir com consciência, de alinhar pensamento, palavra e ação, de seguir mesmo quando é difícil, de ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a essência da autodisciplina, segundo o estoicismo, não um fardo, mas uma construção, e quanto mais você pratica, mais leve ela se torna. Então fica aqui um convite. Não espere por condições perfeitas. Comece hoje. Escolha um dos princípios que você ouviu aqui e aplique na sua vida. Teste, experimente, ajuste e continue. A disciplina verdadeira não nasce de promessas grandiosas, mas de atitudes pequenas e constantes. E, com o tempo, você vai perceber que não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mudar um pouco, todo dia. Se você achou essa primeira parte interessante, espera só para ver o que vem agora. Vamos para a segunda parte do vídeo. Tem gente que fala e ninguém ouve. E tem aqueles que quase não abrem a boca, mas quando falam todo mundo para escutar. Já reparou nisso? A diferença está justamente no equilíbrio entre saber calar e saber falar. É aí que mora a sabedoria. Quem controla o que pensa, escolhe bem as palavras e age com consciência, sempre vai estar um passo à frente dos impulsivos. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca só para escutar mais do que falamos. E olha, isso nunca fez tanto sentido quanto agora. No mundo de hoje, todo mundo quer opinar, julgar e ter razão. A maioria busca aprovação pelos discursos, esquecendo que, às vezes, ficar em silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Quem domina os pensamentos, escolhe calar na hora certa e escuta com atenção, costuma ser bem mais respeitado. Mas como é que a gente treina a mente para isso? Como usar o silêncio de forma inteligente? E por que será que figuras como Marco, Aurélio Sêneca e Epicteto davam tanto valor à calma, à escuta e à observação? Hoje a gente vai mergulhar em 10 lições profundas do estoicismo que mostram o poder do silêncio e como ele pode transformar sua vida. Fica até o final porque cada ponto é uma chave para você se fortalecer de verdade. Se você está pronto para se desafiar, comenta aí. Eu aceito o desafio. E bora para a primeira lição. Número 1. Controlar a mente é a base da sabedoria. Tem uma coisa que é fato. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar seus pensamentos. E isso, meu amigo, é a base de uma vida com clareza, equilíbrio e firmeza. Quando tudo ao redor parece estar desabando, só consegue ficar firme quem domina os próprios pensamentos. E quem controla a mente decide o próprio destino. Marco Aurélio, que além de imperador era um verdadeiro sábio estoico,
escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E quando você entende isso de verdade, encontra força. De verdade mesmo. Porque o problema é que a gente vive tentando controlar o que está fora, o que os outros pensam, o que pode acontecer. Mas tudo isso está fora do nosso alcance. O que realmente dá para controlar é o jeito como a gente pensa, como reage, como escolhe seguir o próprio caminho. Controlar a mente não é reprimir emoções, é entender o que se sente. O estoico não foge do que sente, ele observa. Ele vê a raiva chegando, mas não age no impulso. Ele sente o medo, mas não deixa que o medo tome o leme do barco. Emoção é visita, razão é quem mora na casa. E para cultivar esse controle mental, tem dois caminhos: pensamento crítico e atenção plena. O pensamento crítico impede que a gente seja levado pela emoção ou por fake news da vida. Quando algo acontecer, ao invés de reagir no automático, respira e se pergunta: isso é mesmo importante? Tô vendo a situação com clareza? Minha reação vai me ajudar ou me atrapalhar? Esses questionamentos fazem a gente manter a calma e pensar com mais clareza. E quer um bom exemplo de mente treinada? A própria escrita de Marco Aurélio. Em meio a guerras, traições e perdas, ele escrevia para si mesmo, não para se vitimizar, mas para lembrar que o que importa é como a gente reage, não o que acontece. Ou atenção plena, ou mindfulness, como muita gente chama hoje, já era praticada pelos estoicos muito antes disso virar moda. É como treinar a mente para observar os próprios pensamentos sem ser arrastado por eles. Quando surge um pensamento negativo, em vez de acreditar de cara, você para e pensa: por que eu estou pensando isso? Isso é mesmo verdade? Dá para ver. De outro jeito? Essa pausa é tudo. É o que impede que um pensamento ruim vire uma ação impulsiva. E é essa capacidade de refletir que separa quem domina a vida de quem vive no automático. As pessoas mais sábias da história não eram as mais inteligentes no papel, mas aquelas que conseguiram dominar a própria mente. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Todos entenderam que o mundo não muda só porque a gente quer, mas a forma como a gente vê o mundo pode mudar tudo. E aí está o verdadeiro poder. A vida vai continuar difícil para todo mundo, mas quem tem o controle da mente pode passar pelos mesmos problemas de um jeito muito mais firme e consciente. Quer mudar sua realidade? Comece mudando o que acontece, dentro da sua cabeça. Número 2. Por que o silêncio é mais poderoso do que palavras? Já entrou num ambiente cheio de gente discutindo e percebeu que a pessoa mais quieta é muitas vezes a mais influente? Aquela pessoa que só observa, mas quando fala todo mundo escuta. Isso não é sorte, é estratégia. É o poder do silêncio bem usado. Muita gente acha que mostrar inteligência é falar muito, mas o verdadeiro poder está no valor do que se fala e não na quantidade. Quem escolhe calar não é porque não tem o que dizer, mas porque sabe a hora certa de dizer. Sócrates, um dos maiores filósofos da história, usava isso com maestria. Ele ficou famoso pelo jeito de conduzir diálogos, mas o que fazia dele respeitado não era só argumentar, era saber escutar. Ele não corria para responder logo. Ele fazia perguntas, refletia e só depois dava sua opinião. E isso dava um peso enorme às palavras dele. É essa paciência e essa escuta profunda que fazem qualquer fala ter um impacto duradouro. Silêncio bem usado vira força. Ele prepara o ambiente para quando você falar, ser ouvido com atenção. Hoje em dia, todo mundo quer gritar opinião. E justamente por isso, quem escolhe o silêncio se destaca. Porque quando você fala pouco, cada palavra tem mais peso. Em vez de entrar em debates inúteis, a pessoa que domina o silêncio observa, analisa e fala só quando tem algo que realmente soma. E mais, quando você escuta de verdade, você entende mais do que está sendo dito. Você capta o que a pessoa não falou, sente a emoção por trás das palavras, percebe o que ela tentou esconder. Isso é ouro para quem quer entender as pessoas e o mundo. Quer desenvolver essa habilidade? Começa ouvindo com atenção. Quando alguém estiver falando,
Esquece de pensar na sua resposta. Escuta de verdade. Repara no tom de voz, na expressão facial, no corpo da pessoa. Faz ela sentir que você está escutando com o coração, não só com os ouvidos. Quando a escuta é real, suas palavras também ganham força, porque o silêncio, diferente do que muitos acham, não é fraqueza nem timidez, é domínio próprio. E quem domina o próprio silêncio acaba ganhando o respeito natural de todo mundo ao redor. Mas silêncio por si só não resolve tudo. Ele precisa vir junto com uma habilidade que muitos ignoram: a observação. Quando você escolhe observar em vez de reagir, você não só entende melhor o que está acontecendo, como também entende melhor as pessoas. A maioria vive no modo automático, respondendo tudo na hora, movida por raiva, ansiedade ou orgulho. Só que quem observa escolhe. Escolhe o momento certo, a palavra certa, a ação certa. É o tipo de atitude que te coloca sempre um passo à frente. Enquanto a maioria corre para se justificar ou se defender, o sábio apenas observa. Ele vê o que ninguém está vendo, escuta o que ninguém está dizendo e sente o que está nas entrelinhas. No mundo real, isso faz toda a diferença. Age quem precisa, observa quem domina. Um dos maiores investidores da história, Warren Buffett, sempre foi conhecido por isso. Ele não toma decisões com pressa. Ele escuta, analisa, espera. Ele mesmo disse: "O mercado transfere dinheiro do impaciente para o paciente." E isso vale para a vida também. A pressa cega, a observação clareia. E não é procrastinar, é estratégia. É saber que às vezes é melhor esperar do que agir por impulso. Imagina uma reunião tensa. Um monte de gente tentando impor suas ideias, debatendo, brigando por atenção. Mas aí tem uma pessoa quieta, escutando tudo, analisando cada detalhe. E quando ela fala, muda o rumo da conversa. Por quê? Porque ela não falou por vaidade. Ela falou na hora certa, com o peso certo. Enquanto uns reagem, ela observa. E isso transforma completamente a forma como os outros a enxergam. Se você quer desenvolver essa habilidade, começa por algo simples: paciência. Parece pouco, mas é um baita treino. Diante de qualquer situação, em vez de responder na hora, dá um passo atrás. Observa. Respira. Alguém te provocou? Te ofendeu? Em vez de morder a isca, se pergunta: o que essa pessoa realmente quer com isso? Por que ela está tentando me tirar do sério? Quando você não reage, você desmonta a armadilha. E mais, você mostra que é você quem está no controle, não ela. O sábio não precisa dizer muito. Ele também não precisa provar nada para ninguém. Ele compreende as pessoas pelo que elas mostram sem perceber. E quanto mais você treina essa habilidade, mais percebe que o respeito que vem não é pelo que você fala, mas pelo que você sabe e pela firmeza com que age sem precisar gritar. Já passou por uma situação dessas, em que você escolheu observar em vez de reagir? O que aprendeu com isso? Se quiser, compartilha nos comentários. Sua experiência pode inspirar alguém. Número 4. Pratique a paciência. O silêncio não é fuga, nem covardia. É um sinal de domínio interno. Um tipo de escudo invisível que dá ao indivíduo uma aura de respeito. Os grandes nomes da história não foram os mais falantes. Foram os que sabiam quando era a hora certa de falar e de calar. No estoicismo, paciência e controle emocional são pilares. E quando bem usados, transformam qualquer pessoa comum numa presença marcante. Não é sobre fazer barulho, é sobre saber usar o silêncio para deixar sua marca. Tem uma coisa curiosa sobre o ser humano. A gente é atraído pelo mistério. Aquela pessoa que fala pouco, mas transmite firmeza, chama mais atenção do que quem tenta ser o centro das atenções o tempo todo. O mistério não vem de frases bonitas ou gestos teatrais. Vem do controle que a pessoa tem sobre si mesma. Quando você escolhe o silêncio em vez da reação impulsiva, você mostra ao mundo que tem algo forte aí dentro. E isso intriga. E onde há intriga, nasce o respeito. Epicteto é um exemplo gigante disso. O homem passou por torturas e humilhações. Em certo momento, seu mestre quebrou a perna dele. E o que ele fez? Não gritou, não pediu socorro. Só disse: "Você quebrou a minha perna.
Simples assim, sem drama, sem desespero. A dor era real, mas a mente dele era inabalável. O silêncio dele era uma declaração. Podem tentar quebrar meu corpo, mas minha mente, não. Isso é força de verdade. E é isso que a gente precisa lembrar. Nem sempre a força está no grito. Às vezes ela está no silêncio que não se abala. Quando alguém tenta te provocar e você escolhe não reagir, não é fraqueza, é estratégia. Você se poupa do desgaste e mostra que sua dignidade não está à venda. E essa postura causa algo poderoso. As pessoas começam a se perguntar o que te torna tão firme. E nesse espaço de dúvida, nasce a autoridade. Autoridade de quem não se perde em provocação. De quem sabe que tem algo maior para preservar. A própria paz. Quer cultivar isso? Pratique a atenção plena. Aprenda a observar seus pensamentos e emoções antes de deixar que eles dominem sua boca. Nem toda palavra merece resposta. Nem toda briga vale o desgaste. E quanto mais você treina isso, mais forte você se sente. E sabe o que mais? Pessoas com essa energia forte nem precisam falar muito. Elas entram num ambiente e só pelo jeito de estar ali já impõem respeito. Não porque se impõem, mas porque dominam a si mesmas. Os grandes líderes do mundo não são os que mais falam. São os que sabem fazer os outros escutarem até no silêncio. Eles não deixam as emoções decidirem por eles. Sabem que, muitas vezes, dizer nada é dizer tudo. Num mundo que vive com pressa de se expressar, quem domina o silêncio se torna raro. E por isso, admirado. Número 5. O silêncio constrói uma imagem de mistério e autoridade. Você já reparou numa sala cheia de gente falando alto, que tem sempre alguém quieto que chama a atenção só por estar ali, calado? Esse tipo de pessoa não precisa chamar atenção. Só pelo jeito de observar, de ouvir, ela já gera curiosidade. A gente quer saber o que ela pensa, o que ela vai dizer, e quando finalmente ela fala, todo mundo escuta. Isso é o poder do silêncio. Uma força invisível que só quem tem autocontrole consegue usar. Tem gente que fala pouco não porque tem algo a esconder, mas porque entende que nem tudo precisa ser dito. Isso cria uma certa curiosidade nas pessoas. E o ser humano é assim. Quando não entende tudo, presta mais atenção. Quando você guarda seus pensamentos para si, você cria um espaço de mistério. E o mistério, quando vem acompanhado de postura e firmeza, vira uma força magnética. É isso que faz algumas pessoas chamarem atenção mesmo em silêncio. Quer um exemplo moderno? Keanu Reeves, um dos atores mais respeitados de Hollywood. Ele não vive em manchete de escândalo, não grita por fama. Ele age com humildade, fala com calma, escuta com atenção. E é justamente isso que faz as pessoas gostarem dele. As poucas palavras que ele fala carregam um peso diferente, porque elas vêm de alguém que não precisa provar nada. E esse tipo de presença é poderosa. O silêncio, quando vem com dignidade, fala mais alto que 1000 discursos. Mas não confunda. Silêncio não é se esconder. É ter autocontrole. É saber que nem sempre vale a pena se explicar. Sêneca escreveu: o silêncio é uma lição que a vida ensina através da dor. É isso. Quem aprendeu a ficar em silêncio, provavelmente já viveu muita coisa. Já sofreu, já perdeu, já teve que engolir palavras e entendeu que nem sempre o mais sábio é quem fala mais bonito, mas quem sabe a hora de não dizer nada. O silêncio é o reflexo de quem cresceu. E se você quer praticar isso, comece a falar menos e observar mais. Numa conversa, em vez de preencher o espaço com palavras vazias, escute. Sinta o momento e só fale quando tiver certeza do que vai dizer. Também aprenda a perceber quando o silêncio é melhor do que uma resposta. Tem momentos em que discutir ou reagir de forma imediata não leva a lugar nenhum. Pessoas que têm força de verdade não falam para se impor. Elas deixam que suas ações mostrem quem são. Quando você escolhe o silêncio certo na hora certa, você preserva sua dignidade e faz com que os outros comecem a dar mais valor a cada palavra que você diz. E aí você percebe que o verdadeiro caminho para desenvolver força mental e controle sobre si mesmo não é gritar,
é se manter firme no silêncio. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é um dos poucos que entendem que o respeito verdadeiro não vem de se impor aos outros, mas de se dominar por dentro. Mas não para por aqui. Bora continuar mergulhando nesse universo da serenidade. Porque quanto mais você entende o poder do silêncio, mais a sua presença começa a ser sentida mesmo quando você não diz nada. Número 6. Faça os outros te respeitarem pela sua calma. Já entrou num ambiente tenso, cheio de gritaria, e se sentiu puxado por aquela energia pesada? É fácil se perder ali. Mas repare, sempre tem uma pessoa que está calma, que não entra na pilha dos outros. Essa pessoa calma que observa em vez de reagir, não precisa levantar a voz. Ela não precisa se explicar o tempo todo. Só o fato de estar ali, serena, já impõe respeito. Isso é o poder da calma. Muita gente acha que calma é passividade, mas calma de verdade é controle. Num mundo onde todo mundo reage no impulso, quem mantém a compostura mostra força de verdade. E quando a gente fala de estoicismo, a calma é uma das maiores provas de domínio da mente. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te incomoda, a dor não vem daquilo em si, mas da sua interpretação sobre isso. E isso você pode mudar. É libertador entender isso. Nem tudo merece nossa resposta. Nem tudo precisa nos afetar. A pessoa que consegue manter a calma diante do caos, além de proteger sua própria paz, ganha o respeito de quem está ao redor. Porque o recado é claro: quem se controla pode controlar qualquer situação. Quer um exemplo prático? Barack Obama. Durante seus anos como presidente dos Estados Unidos, foi atacado, pressionado, testado, e ainda assim nunca se viu ele perdendo o controle. Quando era provocado, não devolvia com raiva. Ele respirava fundo, fazia contato visual e falava com firmeza, mas sempre com serenidade. Isso fez dele um líder admirado no mundo todo, porque o mundo confia em quem sabe manter a calma quando tudo parece desabar. E como você pode aplicar isso na sua rotina? Primeiro, entenda que não precisa responder tudo. Quando alguém tentar te provocar, respira. Não é fraqueza, é inteligência emocional. Reconheça o que você está sentindo, mas não deixe que o sentimento tome o volante. Olha para a pessoa que te ataca, não com raiva, mas com curiosidade. Pergunte para si mesmo: o que ela está tentando conseguir com isso? A resposta talvez seja só controle. E aí, quando você não dá a reação que ela esperava, é você quem assume o controle da situação. A calma também é sabedoria. Quem age no impulso vive se arrependendo. Quem pensa antes de agir vive com mais leveza. E quanto menos você reage por impulso, mais respeito você recebe. Porque a calma é rara, e tudo que é raro é valioso. Número 7. O silêncio evita conflitos e conserva sua energia. Tem gente que discute por qualquer coisa. Uma opinião diferente, uma crítica leve, um comentário mal interpretado. E pronto, já virou briga. A gente vive numa época em que todo mundo quer falar. Todo mundo quer ter razão. Mas pouca gente entende o custo de uma discussão. Você até pode vencer um debate, mas perde paz. Pode calar alguém com seus argumentos, mas sai com um peso no coração. Brigas drenam energia. E um sábio de verdade sabe que nem toda batalha vale a pena. O samurai não sacava a espada por qualquer motivo. Ele só lutava quando era mesmo necessário. E é assim também na vida. O verdadeiro forte não é o que briga por tudo, mas o que escolhe bem suas lutas. Porque cada conflito tem um preço, e muitas vezes esse preço é alto demais para algo que no fim não vale nada. Já se perguntou: vale mesmo a pena entrar nessa discussão? Às vezes tudo que a outra pessoa quer é te tirar do sério, e quando você não reage, você desmonta o plano dela. Você mostra que não está à mercê das emoções. Você mostra força. Imagina uma reunião em que um colega solta uma provocação. Você tem duas escolhas: retrucar na hora ou ficar em silêncio e observar. Se escolher o silêncio, é possível que ele se sinta desconfortável por não ter conseguido a reação que queria. Enquanto isso, você segue calmo no controle da situação. Essa é a magia do silêncio. Ele protege sua energia e ainda aumenta o respeito dos outros por você.
Quem domina as próprias emoções entende que sua energia mental é preciosa, demais para ser desperdiçada. Não se trata de se calar por medo ou por submissão. Trata-se de inteligência. Trata-se de saber que nem sempre é preciso provar algo. Muitas vezes, o silêncio é a forma mais elegante de se manter firme sem descer ao nível do conflito. Isso não quer dizer que você aceita tudo. Significa que você escolhe com sabedoria quando vale a pena se posicionar. E quando você escolhe bem, sua voz pesa mais. Sua presença se impõe sem precisar de grito. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Conservar o que realmente importa. E energia mental é uma dessas coisas. Em vez de brigar para defender o ego, o estoico escuta, observa e toma decisões com base na razão, não na emoção. Isso não o torna fraco. Pelo contrário, é porque ele é forte o suficiente que não sente necessidade de provar isso o tempo todo. Às vezes o silêncio não é uma fuga. É uma estratégia de quem já venceu a batalha interna. Lembra sempre, ficar em silêncio não é perder, é se preservar, é se afastar do caos. É não se deixar levar por ciclos de negatividade que só sugam sua paz. Quando você escolhe o silêncio, você se protege. E de quebra obriga os outros a refletirem. Número 8. O silêncio é um segredo dos grandes líderes. O verdadeiro líder não é aquele que fala mais, nem o que tenta se impor com discursos vazios. É aquele que escuta mais do que fala e pensa antes de agir. Os verdadeiros líderes não vivem gritando ordens. Eles observam, analisam e falam só o essencial. Eles entendem que silêncio é sinal de profundidade. Num mundo onde todo mundo quer ser ouvido, quem escuta primeiro é quem lidera de verdade. Gente barulhenta chama atenção, mas gente silenciosa, com presença forte, conquista respeito duradouro. E isso é muito mais poderoso. Quer ver um exemplo disso na prática? Tim Cook, o atual CEO da Apple. Diferente do seu antecessor, Steve Jobs, que era conhecido por seu jeito direto e enérgico, Cook lidera de forma mais silenciosa. Ele escuta mais, fala menos, e quando fala, todo mundo presta atenção. Em reuniões, ele deixa os outros opinarem primeiro. Ele analisa cada ideia com calma. E quando chega a hora, decide com firmeza. Isso cria um ambiente de respeito. As pessoas se sentem ouvidas, valorizadas, e isso fortalece qualquer equipe. Silêncio também constrói autoridade. Quando você fala só o necessário, as pessoas prestam mais atenção no que você diz. Líderes de verdade não vivem prometendo. Eles mostram com atitudes, não dizem o que vão fazer. Eles simplesmente fazem. E aí, quando falam, as palavras têm peso, têm impacto. Em situações de conflito, por exemplo, o silêncio dá vantagem. Ele impede que você seja dominado pelas emoções e faz o outro lado revelar suas intenções. Em negociações, o silêncio cria tensão. Ele faz o outro lado pensar mais, repensar propostas, se abrir e mais. O silêncio te ajuda a observar, a ver quem realmente trabalha e quem só fala, a entender quem está com você de verdade e quem só quer aparecer. Mas olha, isso não significa ser passivo. Um bom líder sabe calar na hora certa, mas também sabe falar quando precisa. A diferença entre uma pessoa comum e um verdadeiro líder está justamente nisso: saber quando calar e quando se posicionar com firmeza. E você? Prefere ser aquele que fala sem parar, ou aquele que fala pouco, mas marca? Presta atenção nas pessoas ao seu redor. Quem fala demais normalmente age de menos, e quem fala pouco, mas observa tudo, costuma ter mais sabedoria. O tipo de pessoa que escuta antes de julgar, que pensa antes de agir, e que, quando decide se expressar, muda o rumo da conversa com poucas palavras. Agora pensa aí, quem você quer ser nesse cenário? Número 9. Use o silêncio para evoluir. O silêncio não é um vazio, ele é um campo fértil. É nele que a mente floresce, cresce e se fortalece. Enquanto os outros competem para serem ouvidos, você pode usar o silêncio para se ouvir. Quando você não se envolve em conversas vazias, nem reage a cada provocação, você ganha tempo. Tempo para se escutar, para aprender, para se desenvolver. Olha para quem realmente pensa grande.
São pessoas que valorizam o tempo sozinhas, o tempo de reflexão. Bill Gates, por exemplo, tem um hábito chamado Semana do Pensamento. Ele se isola com livros e ideias. E desse tempo de silêncio saem decisões que mudam o mundo. Mas não precisa ser bilionário para fazer isso. Basta querer investir em si mesmo. O tempo que você passa em silêncio é um presente que você dá para si mesmo. É quando o mundo lá fora se cala e você finalmente escuta o que está aqui dentro. E nesse silêncio, coisas incríveis acontecem. Você começa a perceber os seus próprios padrões. Enxerga sonhos que estavam esquecidos. Encontra soluções que o barulho do dia a dia não deixava você ver. Silenciar por fora é ativar o radar por dentro. É quando o pensamento para de correr e começa a caminhar com propósito. E não é só sobre ficar quieto. É sobre prestar atenção no que se passa na sua mente. Quando você se cala, você começa a notar o que os outros dizem nas entrelinhas. Começa a sentir mais. A entender as emoções que antes passavam batido. O silêncio amplia sua visão do mundo e de si mesmo. E é justamente nessa clareza que você realinha seus objetivos. Decide seus próximos passos e começa a construir um caminho mais sólido e verdadeiro. Repara nas pessoas de sucesso, aquelas que têm equilíbrio de verdade. Elas reservam um tempo para si todos os dias. Pode ser para meditar, escrever, ler, caminhar em silêncio. Esse momento diário vira um templo pessoal, onde elas recarregam a mente e fortalecem o espírito. E isso não é luxo, é necessidade. O silêncio é onde a gente se encontra, onde a gente lembra quem é mesmo depois de um dia caótico. E é nesse reencontro que nasce o poder verdadeiro. Mas o silêncio também é força aos olhos dos outros. Pessoas confiantes não sentem a necessidade de falar o tempo todo. Elas sabem que suas ações valem mais. Elas sabem que quando falam pouco, cada palavra ganha impacto. Quem não confia em si tenta preencher todo o espaço com palavras. Já quem tem força interior sabe que o espaço em silêncio é o que atrai mais respeito. O silêncio dá valor à fala. Ele dá peso ao que realmente importa. Por isso não tenha medo de ficar em silêncio. Abrace esse hábito. Reserve pelo menos 30 minutos do seu dia para se desconectar do mundo e se conectar com você. Pode ser lendo, escrevendo ou só observando seus pensamentos. Com o tempo, você vai perceber que esse pequeno gesto tem um efeito gigante na sua vida. Ele te dá mais foco, mais clareza e uma força que os outros vão sentir mesmo quando você não disser nada. E aí vem a pergunta que fecha esse ciclo. Se o silêncio é tão poderoso, quando então é hora de falar? Número 10. Saiba quando quebrar o silêncio, porque ficar calado é uma arte, mas saber quando falar é uma habilidade rara. Os sábios não falam muito, mas quando falam, o mundo para ouvir. Uma frase bem colocada muda tudo. Ela inspira, transforma, desarma, provoca reflexão. Já um excesso de palavras vira ruído, e quem fala demais, muitas vezes, acaba se sabotando sem perceber. Imagina você numa reunião decisiva. O ambiente está tenso, todo mundo calado, esperando alguém tomar a frente. E então, no meio do silêncio, você solta uma frase firme, clara, impossível de ignorar. Essa fala não veio por impulso, veio de reflexão, de leitura da situação, de maturidade. E é aí que está o segredo. Quem domina o silêncio escolhe o momento exato de falar, e quando fala, muda o jogo. A fala certa, no momento certo, pode abrir portas, virar a mesa e inspirar uma multidão. Falar com sabedoria não é reagir ao calor da emoção. É observar o contexto, entender quem está na conversa, o que está em jogo. E aí, só então, usar palavras que somam. Grandes figuras da história não se destacaram por falarem o tempo todo. Martin Luther King, por exemplo, começou seu discurso com "Eu tenho um sonho". Só isso já mexeu com o coração de milhares. Uma frase, um momento, um impacto eterno. Se ele tivesse escolhido o silêncio nessa hora, o mundo teria perdido uma revolução inteira. Mas atenção, falar com impacto não é só para discursos históricos. Na vida comum, nas situações do dia a dia,
também é preciso saber quando calar e quando agir com palavras. Quando alguém te insulta, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Mas quando alguém mais frágil é injustiçado, o silêncio vira covardia. É nesse momento que sua voz precisa aparecer. Não para mostrar, mas para mostrar valores. Palavras, quando bem usadas, viram espada, mas devem ser sacadas só quando realmente necessário. E é aí que entra a sabedoria estoica. Domínio sobre si e consciência do momento. Ficar em silêncio o tempo todo não é o ideal. Falar o tempo todo, muito menos. O segredo é saber equilibrar. Ouvir o mundo, sentir a situação e, quando for o momento, deixar sua voz ecoar com firmeza e verdade. Suas palavras devem ser como flechas bem direcionadas, poucas, mas certeiras. Palavras que não desperdiçam energia, mas que geram transformação. Por isso, pense assim. Primeiro, treine sua mente. Depois, aprenda a ficar em silêncio. E, por fim, escolha quando falar. Porque o respeito não nasce do barulho, mas da coerência entre o que você pensa, cala e diz. Gente inteligente não fala muito. Ela age e deixa que os resultados falem por si. O silêncio, quando bem usado, não é ausência de voz. É presença de sabedoria. E a fala, quando usada no tempo certo, se transforma em um marco. Você já sentiu a força do silêncio em alguma discussão? Ou já viu alguém conquistar respeito só por ouvir e observar? Se sim, compartilha nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com alguém e se inscreve no canal Estoicismo Racional para continuar nessa jornada. E lembra, tem um vídeo aqui do lado para você seguir firme na sua evolução interior. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.